Já estamos com 11 horas e 8 minutos. Pessoal, quem tá online aí deve estar falando, e o que aconteceu? A transmissão tá... Mas enfim, nosso culto começa às 11, né? Então nós vamos tentar ser mais pontuais das próximas vezes, tá certo, pessoal? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Christopher, prazer. Temos visitantes, então sejam bem-vindos, né? Vocês que estão aqui, no final do culto podemos nos conhecer melhor, nos apresentar. Mas o motivo da gente estar aqui é o nosso Senhor que nos resgatou e nos trouxe para sua maravilhosa luz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse culto que podemos prestar a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, trouxe a cada um aqui. E obrigado porque o Senhor venceu a morte, o Senhor nos dá esperança. E em Ti, Senhor, sabemos que temos paz contigo, Senhor, paz com Deus. Obrigado, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Meio oscilando aqui, né? Eu nunca acostumo muito com esse fone aqui, vou colocar um só. A primeira música é uma bem conhecida de nós todos. Fala que Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Se nós estamos aqui, o motivo é porque Ele vive, porque nós podemos crer no amanhã, nós podemos viver sem medo, porque Ele vive, Ele venceu a morte, né? Que a gente possa louvar o nosso Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer por meus pecados, e o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, e eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora
enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Nossa vida está nas mãos do nosso Jesus. Nosso futuro está nas mãos dele. Como é que você tem vivido a sua vida, né? Espero que para a glória do nosso Senhor. Nós vivemos aqui, enquanto estamos aqui, que seja para a honra e glória do nosso Senhor. A próxima música é o nosso louvor a Deus. Que bom estarmos aqui, podendo exaltar seu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união
nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. É muito bom, né, nós estarmos aqui reunidos, louvando a Deus. Deus é Ele que trouxe cada um aqui. Tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a nossa igreja. Ele é soberano sobre a terra, Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Não deixa nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cair sem que Ele permita. E nos conhece desde antes de nós nascermos, já no ventre da nossa mãe. Ele mesmo cuidou de cada um de nós. E esse mesmo Deus, Ele se entregou por nós. É soberano, Ele é tremendo, é digno de todo louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nosso Deus é soberano.
antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelas suas maravilhas. A próxima música é uma música nova e eu queria ensinar ela porque ela fala sobre dar essa glória a Deus, né? Mas dar essa glória a Deus com as nossas vidas, brilhar por Ti. Nosso brilho, quando eu penso nessa palavra brilhar, né? Eu lembro da minha família, né? Porque meu pai, quem conhece o nome dele em chinês, é Kulian, né? Que é brilhante, né? E minha irmã é a Chandra, que os meus pais deram esse nome para ela, que significa, né, a lua que reflete a luz do sol. E o nosso brilho, ele vem do Senhor, né? O brilho do sol. O sol, Deus faz o sol surgir, mas a nossa estrela da manhã, né, é o nosso Senhor. E Ele, através dele, né, do brilho dele, que nós podemos brilhar nesse mundo, não para a nossa glória, mas para a glória dele. Nessa semana nós tivemos uma amiga nossa que faleceu devido a uma doença, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? De que quanto tempo cada um de nós temos, né? Nós não sabemos
Nós não sabemos, está na mão de Deus. Nós cantamos, né? Nosso Deus é soberano. Pode ser que a nossa vida, ela dure muito tempo aqui na terra. Pode ser que seja num piscar de olhos. Mas enquanto nós vivermos, né? Porque Deus nos mantém aqui nesse mundo, para que a gente possa brilhar, né? Para que a gente possa brilhar para Ele, né? Então, que você possa ter essa música como sua oração. A Bíblia fala que nós somos sal e luz, né? Que para que a gente põe uma luz, né, debaixo de uma cama? A luz, ela deve estar no lugar que possa brilhar, né? Que possa trazer esperança para esse mundo, né? O Senhor já nos deu a esperança, Ele vive, Ele já é a esperança viva para nós. Que nós possamos também ser essa esperança para esse mundo. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, como forte esplendor, incendeia a tua igreja. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante,
Cristo, viverei pra tua glória. Viverei pra tua glória. Cristo, viverei pra tua glória. Brilharei. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu a vida, Senhor. O Senhor nos deu a vida em Cristo, através do sacrifício de Jesus, Senhor, por cada um de nós. E podemos experimentar, Senhor, uma nova vida, Senhor, em Ti. Mas queremos viver, Senhor, essa vida para Ti, Senhor, para a Tua glória. Queremos brilhar, Senhor, mas não com o nosso próprio brilho, mas com o brilho que vem de Ti, Senhor. O brilho que vem de Ti, que transforma a nossa vida, Senhor, que transforma este homem caído em uma pessoa, Senhor, a imagem e semelhança do Teu Filho, para que a Tua glória, Senhor, encha esta terra, para que a Tua glória encha esta igreja, as nossas famílias, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos por cada minuto, cada tempo que nós temos aqui, porque sabemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e o Senhor é um Deus tão bom, Senhor. A Sua vontade, Senhor, ela é perfeita, Senhor. Que possamos, Senhor, cumprir a Tua vontade, que possamos estar no centro da Tua vontade a todos os momentos. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem dado e pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom dia, estão me ouvindo? Tudo certo? Bom dia. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Vamos continuar nossa adoração agora na leitura da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias na carta, na epístola de Paulo a Tito. A gente vai ler do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler na versão NVI. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador.
A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção às lendas judaicas nem a ensinamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É para isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento te pedimos por graça, Pai, que o Senhor esteja nos concedendo, derramando da Tua graça sobre nós, que a Tua graça, como a gente leu, vem estar nos ensinando e nos corrigindo e nos exortando a nos desviarmos de tudo, a não nos desviarmos do que nos afasta de Ti, Pai, e a nos apegarmos a Ti. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude e dá-nos também um coração transformado, maleável, para que possamos estar ouvindo a Tua palavra e sendo transformados por ela, e como a gente cantou aqui, possamos estar vivendo para a Tua glória, Pai. É o que a gente pede, em nome de Jesus, amém. A carta do apóstolo Paulo a Tito, junto com 1ª e 2ª Timóteo, formam um conjunto normalmente chamado de cartas pastorais, né? Em que, diferentemente das demais cartas do Novo Testamento, que normalmente são endereçadas a uma igreja específica, a um conjunto de igrejas ou de pessoas, destinam-se a indivíduos específicos, né? E nesse caso a Tito. E sua possível datação é estimada no ano 62 a 64 depois de Cristo, e possivelmente foi escrita quando Paulo estava em Nicópolis, que ficava lá na Grécia. Foi escrita a Tito, que estava na ilha de Creta, e essa ilha ficava ao sul da Grécia. E muito provavelmente essas cartas pastorais foram as últimas cartas escritas pelo apóstolo Paulo antes de seu martírio em Roma, né? Tradicionalmente ensinado que foi no ano 67. E a respeito de Tito, pouco se sabe de suas origens, né? Porque ele é pouco mencionado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E o que sabemos é que ele era um cristão gentil, né? Gentil era todo aquele que não era judeu, e foi convertido por meio da pregação de Paulo. Tito também era um líder e referência na fé, e um homem de confiança de Paulo, de modo que o apóstolo lhe confia a missão, que, aliás, era uma difícil missão, de completar a organização das igrejas em Creta. E nas cartas pastorais, como podemos notar nessa leitura, a gente consegue perceber a situação em que o apóstolo se encontra longe e distante fisicamente do local, né? E dá instruções relacionadas à vida e à obra de um líder da igreja a quem se direciona. Mas mesmo assim, logo no início da carta, podemos perceber o grande amor e o zelo e o cuidado que o apóstolo tinha por aquela igreja e pelos cristãos de Creta. Paulo tinha plena consciência de sua posição de apóstolo e da sua importante função de ajudar as pessoas a crescerem na fé e no conhecimento da verdade que leva à piedade. Fé, conhecimento da verdade e piedade, estas fundamentadas na esperança da vida eterna. E logo, nesses 2 primeiros versículos da carta, somos apresentados a 2 verdades. Aqui temos as 2 fases da vida cristã. A primeira, que é o momento da conversão, em que, pela fé na obra de Cristo na cruz, encontramos graça e misericórdia de Deus por nossos pecados. E a segunda fase da vida cristã, que é o crescimento na vida piedosa, que tem seu início na fé e culmina na vida eterna. Na condição de missionário, o apóstolo se preocupa com ambos. Ele se preocupa com o desenvolvimento da fé e do conhecimento da verdade e com a ajuda aos crentes para que se tornem piedosos. Então, embora essa carta foi originalmente destinada a Tito, com instruções específicas para a igreja de Creta daquela época, há quase 2000 anos atrás,
essas instruções não só deram importantes princípios e ensinamentos para a vida da igreja ao longo dos tempos, como têm ensinado valiosas lições e exortações nos dias de hoje, e continuará trazendo preciosos tesouros para a igreja de Cristo até o fim dos tempos. Então, precisamos prestar atenção ao que Paulo instrui a Tito nessa carta. E um dos propósitos dessa carta era incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Creta, instituindo líderes qualificados que se apeguem firmemente aos ensinamentos apostólicos para conduzirem as igrejas na sã doutrina, refutando os que se opõem a ela. O que estava acontecendo em Creta era que estavam surgindo falsos mestres que estavam propagando falsos e enganosos ensinos acerca das verdades de Deus, de modo que estavam causando grande estrago, grandes problemas nas famílias e na igreja, causando grandes problemas de divisão e ainda por cima motivados pela ganância. E o apóstolo Paulo alerta especialmente acerca do grupo da circuncisão, o que nos lembra Gálatas, né? Passagem em que o apóstolo usa o mesmo termo, grupo da circuncisão, para se referir a um grupo de judeus cristãos que estavam insistindo que os gentios convertidos deveriam ser circuncidados para que pudessem ser vistos como obedientes à lei de Moisés. E eles alegavam, então, que precisava algo a mais além da fé para alguém ser aceito por Deus. Na realidade, essa prática não era nenhuma novidade. Naqueles tempos, haviam muitos mestres itinerantes no mundo antigo que ofereciam iniciações novas, especiais, acompanhados de ensinos sobre mistérios, rituais e afins, e ainda cobravam por seus serviços. E da mesma forma, surgiram tais mestres infiltrados agora no contexto judaico-cristão, que também tentavam ensinar a lei judaica aos novos convertidos, visando ganhar dinheiro com isso. E esses mestres, aqui falando que estavam em Creta, enfatizavam especificamente que haviam certas coisas, algumas comidas, que eram ritualmente impuras e que deveriam ser evitadas por completo. Eles ensinavam que a maneira de conhecer o Deus verdadeiro era se abstendo totalmente de tudo que era impuro e seguindo firmemente a lei. Mas Paulo, zeloso pelos corretos e verdadeiros ensinos acerca das verdades de Deus, rejeita isso, ecoando as próprias palavras de Jesus lá em Marcos 7. Jesus dizia, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, pois do interior do homem, do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, a pureza não é questão de tocar ou não tocar isso ou aquilo. A verdadeira pureza é uma questão de se ter a mente renovada e de sua consciência educada por Deus, e não uma questão de um tipo de carne ser puro e outro tipo impuro. Esses mestres de Creta não haviam entendido que o problema é que as pessoas em si mesmas não são puras. As pessoas podem seguir quaisquer normas que quiserem, por mais puras que essas normas possam aparentar, mas suas mentes e consciências permanecerão em estado de impureza. E aqueles que seguem todas as leis de purificação que existem, podem até reivindicar que estão conhecendo a Deus, mas podem estar negando a Deus até mesmo pelo ar que elas respiram. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra, diz Paulo. E o ensino desse tipo deve ser rejeitado, e as pessoas que o fazem não ajudarão em nada na edificação da comunidade.
E a essas pessoas, Paulo ordena que Tito exorte e repreenda com toda a autoridade. E hoje também vemos vários mestres e gurus da fé, né, que reivindicam para si terem o verdadeiro conhecimento de Deus e que prometem partilhar com os crentes por meio de seus cursos e retiros espirituais. Mas como cristãos zelosos pela sã doutrina, devemos tomar cuidado com todo tipo e onda de ensinamento que tenta agregar quaisquer condições, circunstâncias, rituais, hipóteses ou rituais à salvação, além da fé em Cristo. Devemos tomar cuidado. E, na verdade, o que aqueles mestres daquele tempo não haviam compreendido, o que esses gurus de hoje também não compreendem, que é o cerne da mensagem do Evangelho, é que a salvação é pela graça de Deus, exclusivamente pela fé em Cristo, para formar o povo de Deus limpo, santo e dedicado às boas obras. Tudo isso é graça de Deus. É pela graça de Deus que, pela fé em Cristo, somos salvos, não por obras, obediência ou ritual algum. É pela graça de Deus que somos feito povo exclusivo de Deus, santificado e dedicado às boas obras. É tudo pela graça de Deus. Então, gostaria de explorar aqui algumas das características da graça de Deus que Paulo nos ensina nesse trecho, de explorar algumas das formas de como a graça opera em nossas vidas e o propósito e os resultados e as evidências da operação da graça na vida dos que creem. Queria também propor 3 perguntas de reflexão que espero também que nos ajudem a compreender um pouco melhor a graça de Deus. No que temos crido verdadeiramente, no que você tem acreditado de todo o seu coração. Segunda, por quais motivos estamos vivendo agora? Por que estamos aqui nos reunindo como igreja, domingo após domingo? Qual a motivação de tudo que a gente faz? E a terceira, pelo que temos esperado? Então, falando das características da graça, a primeira característica da graça, obviamente, é que ela é de graça, né? Graça é o favor imerecido. Quando somos alvo da graça de Deus, recebemos algo que não merecemos, que não temos mérito algum, mas unicamente pela graça e de graça. E uma vez eu ouvi em uma pregação uma ilustração real que nos ajuda um pouco a compreender melhor a graça. Um pastor foi trabalhar como missionário em uma cidade pobre, pequena e carente, em que a população também era bastante vulnerável e necessitada. Nos dias de semana, o pastor trabalhava ensinando as crianças na escola. E ao longo do tempo, ele notou que tinha uma criança em especial que era a mais necessitada e carente da turma. Todas as roupas e calçados dela eram surrados. Então, em uma data comemorativa, o pastor comprou roupas e presentes para aquela criança, sendo que ela nem era a melhor criança da turma e nem a mais esforçada. Então, depois da aula, enquanto caminhavam juntos em direção à casa dela, a criança foi olhando todas aquelas sacolas cheias de presentes e de roupas novas e começou a cobiçar e a desejar cada vez mais. Então, em certo instante, a criança pega uma pedra e joga no professor, que cai ensanguentado, né? Aí ela pega todas as sacolas e vai embora. O professor, após acordar, né, machucado e ensanguentado, vai para o hospital se tratar. Após recuperar, o professor compra novamente os mesmos presentes que ia dar para a criança, vai para a casa dela, bate a porta. E o pai atende o professor. Constrangido, ele questiona o porquê do professor estar fazendo aquele ato de bondade e que ele falou que o filho não merecia aquele ato de bondade, uma vez que ambos sabiam que foi a criança que jogou a pedra nele e roubou, né, as sacolas.
E o pai, então, envergonhado e tomado por um profundo senso de justiça, diz que seu filho não merecia aquele ato de bondade. E o professor concorda, dizendo, sim, seu filho não merece, mas ele precisa. E de semelhante forma, mas de modo perfeito, é a graça de Deus. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas todos precisamos da graça de Deus. Todos precisamos da graça de Deus. A segunda característica da graça, que fica evidente no texto, é a sua origem. A graça a nós manifestada é de Deus. A graça vem de Deus. É iniciativa do próprio Deus a nós, e não nossa. Não temos participação alguma em sua origem. A iniciativa partiu de Deus. A graça é proveniente de Deus. Da parte de Deus se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. E o presente da graça de Deus a nós manifestada é o próprio Filho de Deus, quem se deu de graça para nos salvar. O apóstolo João, em seu evangelho, diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não se entregou na cruz por constrangimento. Jesus não veio ao mundo contra a sua vontade. Jesus não se entregou na cruz por martírio em favor do nacionalismo judaico. Jesus não foi para a cruz porque sucumbiu ao poder de Roma, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro o negou, ou porque o Sinédrio o entregou, ou porque Pilatos o sentenciou. Não. Jesus voluntariamente deu a sua vida. Ele se deu por nós. E este, minha gente, é o presente da graça. O próprio Filho de Deus se deu de graça por pessoas que não o mereciam. A terceira característica da graça de Deus é a sua natureza salvadora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Em outras palavras, não temos outra fonte de salvação a não ser a graça salvadora de Deus. Não há salvação em outro nome a não ser no nome de Cristo. Não há outra possibilidade de o homem ser salvo a não ser pela graça salvadora de Deus manifestada em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é categórico. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E a quarta característica da graça, que se destaca no trecho, é a sua extensão. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. E é importante deixar muito claro aqui que quando Paulo fala em todos os homens, ele não está falando em termos quantitativos, em termos numéricos, né? Paulo não está querendo dizer que toda a população humana, de todos os tempos, passado, presente e futuro, sem exceção, será salva. Não, Paulo não prega universalismo. O apóstolo aqui fala em termos qualitativos. Basta olhar nos trechos anteriores, em que Paulo se dirige aos homens mais velhos, lá no capítulo 2, versículo 2, as mulheres mais velhas, no versículo 3, as mulheres mais novas, lá no versículo 4, aos jovens, versículo 6, e inclusive aos escravos, lá no versículo 9. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os que pela fé creem sem acepção. Na graça não há barreiras de gênero, de idade, de etnia ou de posição socioeconômica. Para Deus, todos os que dele se achegam com fé em Cristo, em arrependimentos dos seus pecados, que é a verdadeira resposta à graça de Deus, podem encontrar o favor de Deus. Então,
vimos no texto algumas das características da graça de Deus a nós manifestada. Ela é gratuita, não merecemos, mas Deus nos dá. Ela provém de Deus, na pessoa de Cristo, por única e exclusiva iniciativa divina. Ela é salvadora e está disponível a todos, sem acepção aos que pela fé em Cristo de Deus se achegam. Sim, tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é muito bom. Mas a graça não é só isso. A graça não opera somente até a conversão do crente. De fato, ela opera e é essencial na conversão do crente. Mas também a graça de Deus atua continuamente em sua vida. A graça de Deus atua de forma crescente na vida do cristão. E o apóstolo se preocupa tanto com que as pessoas cheguem à fé e ao conhecimento, quanto com que os crentes se tornem piedosos. Paulo entendia tudo isso como operação da graça de Deus em nós. Então, o apóstolo destaca a forma pedagógica da operação da graça. Veja, ela nos ensina, ela nos educa. O apóstolo começa, então, falando da pedagogia da graça, primeiro em termos negativos e depois em termos positivos. Então, primeiro, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Essa palavra impiedade tem a ver com o relacionamento com Deus. E na tradução da língua inglesa, essa ideia fica bastante evidente, né? No inglês, essa palavra impiedade é traduzida por ungodliness, remetendo tudo aquilo que vai contra Deus, tudo que é irreverente, que é sem Deus, tudo que vai contra a santidade de Deus, desembocando em caminhos errados, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos e nas paixões mundanas, né? Veja o curso da humanidade a partir de Gênesis 3, depois que o pecado entrou na humanidade, né? O mundo caiu em uma espiral descendente de maldade e de perversidade por causa do pecado. O Senhor viu que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. E mesmo após purificar a terra da humanidade perversa com um dilúvio, pouco tempo depois a maldade volta a reinar na terra. O Senhor fala, o seu coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E essa triste realidade continua sendo verdade nos dias de hoje. Basta parar um pouco e olhar para esse mundo louco que a gente vive. Guerras acontecendo, índices de criminalidade, roubos, assassinatos crescentes, desigualdade, disparidade social e econômica, injustiça social, econômica, política, fome, desnutrição, doenças, pestes, pandemias, poluição, desastres naturais, batalhas por poder e influência, calúnia, mentiras, difamação, maledicência, fake news, maldade, egoísmo e ódio crescente entre as pessoas, em todas as áreas. Se cada um de nós, honestamente, pararmos para pensar e observar, chegaremos à conclusão de que há muitas coisas de errado com esse mundo, que o mundo está quebrado, que o mundo carece da glória de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E veja que uma vida distante de Deus, que não considera a vontade de Deus, mas somente a própria, fatalmente será acompanhada das paixões mundanas, pois a impiedade produz o comportamento errado. Um relacionamento errado com Deus implica em um relacionamento errado consigo mesmo e com o próximo. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Ora, você pode estar pensando consigo mesmo,
Longe de mim. Eu não sou assim. Eu sou diferente. Eu não cometo todas essas atrocidades que ocorrem no mundo. Eu sou bonzinho. Eu me comporto bem. Nunca matei ninguém. Nunca fiz mal algum a ninguém. Sou equilibrado. Não frequento lugares obscenos. Não desejo as coisas dos outros. Não desejo mal a ninguém. Uso no máximo 2 folhas de papel para secar a mão no banheiro. Nunca colei na prova. Não furo o farol. Não falo palavrão. Pago os impostos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. E digo isso não como uma gíria popular, mas falando da graça comum de Deus que atua no mundo e restringe o mal e o pecado de se manifestarem de forma generalizada e extrema em todas as pessoas, como foi, por exemplo, com Hitler ou com Bin Laden. Graças a Deus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Essa é a graça comum de Deus. Mas a realidade do mal e da presença do pecado é uma verdade universal para todos nós, desde a nossa infância, como a gente leu em Gênesis. Mas se você ainda não está convencido dessa verdade, uma ilustração bastante pedagógica é de um episódio de uma série chamada Black Mirror, que, aliás, é muito boa. E nesse episódio, as pessoas têm chips implantados na cabeça, de forma que tudo que ela vê e escuta, sente, cheira, fica gravada em sua memória. E essa gravação pode ser acessada e revisitada, tanto pela própria pessoa, quanto por outros. O episódio, então, se desenrola na vida de um casal e seus amigos, do ponto de vista do marido. E ele começa a suspeitar que sua esposa o está traindo com um amigo por meio das inúmeras revisitas que ele faz à gravação, dos eventos em que eles estão juntos, e começa a ficar incomodado. A desconfiança vai aumentando de forma que, no ápice do episódio, ele ameaça a vida do amigo e descobre que foi traído. E depois, pela violência, força a deletar aquela gravação. E o episódio termina com o marido bastante chateado com tudo aquilo que passou, revelando à esposa que descobriu a traição por meio das gravações. E o episódio termina com o marido retirando o chip de sua cabeça. Agora, fazendo um paralelo com essa ilustração, imagine que fosse colocado em um telão para todos os seus colegas de sala verem, todos os seus colegas de trabalho, todos os seus amigos ou sua própria família verem todas as coisas que você pensa, age e faz, seja em coletivo, seja sozinho. No mínimo, você ficaria extremamente constrangido e envergonhado. Imagina seus pensamentos mais íntimos sendo revelados a todos. Você ia querer se enfiar debaixo das montanhas. Pois bem, essa vergonha pode ser didática, evidenciando a realidade do mal e do pecado em nossas vidas. Mas há esperança. Não só isso nunca vai acontecer, mas há uma solução para o pecado. E podemos encontrar ela na graça de Deus. E uma vez encontrada, devemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Devemos renegar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Inclusive, devemos renunciar o que achamos ser a vida que Deus quer que vivamos, por mais difícil que isso possa ser, quando vemos e percebemos que essa vida que achamos que Deus quer que vivamos, contrasta com a vida que Deus realmente quer que vivamos, revelada na palavra. Sim, a graça de Deus nos ensina a renunciar a essas coisas. E segundo, portanto, a graça nos educa a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Um relacionamento correto com Deus implica em um relacionamento correto consigo mesmo e com o próximo. Alguém sensato é aquela pessoa que age com prudência, com cautela. Ela é aquela que tem autocontrole, que entende e respeita os seus próprios limites. É alguém que age com moderação em suas ações e palavras, que pensa e lida
consigo mesmo da maneira correta. Ela não é destemperada, descontrolada. Ela não é uma pessoa nervosinha, que não consegue, explosiva e que não consegue lidar com os próprios sentimentos. Mas ela é sensata, ela é controlada, ela é equilibrada. Ela entende que é um ser humano real, criado por Deus para glorificá-lo. Ela entende que deve viver de maneira reverente, respeitável e com integridade em suas palavras e ações. E não diminui a sua humanidade através de bebedeira ou de outros comportamentos que o tornem mais parecido com um animal irracional. A pessoa que age com justiça com o próximo não se coloca nem acima nem abaixo dos outros. Ela concede às pessoas o que é devido. Ela é respeitosa em tudo que faz e fala, de modo que nada contra ela pode ser dita. Quem é justo não age deslealmente de maneira desonrosa. Não busca sempre ficar tirando vantagem e satisfação das coisas. Não busca ter uma relação de exploração, de opressão. Não busca sempre prevalecer sobre os outros. Mas ela busca uma relação saudável e justa com os outros. Pois ela entende que sua vida foi transformada. E assim deve se dedicar para que os outros sejam transformados por Deus. Essa pessoa entende que o próximo é alguém tão indigno quanto ela. Ela entende que o próximo merece, na mesma medida, a graça que ela gratuitamente recebeu de Deus. E assim, busca sempre agir de maneira justa. E a pessoa que vive de maneira piedosa busca cultivar uma vida de devoção a Deus, busca cultivar o seu relacionamento com Deus, busca conhecer a vontade de Deus e ser moldado por ela. Ela entende que Deus quer que o conheçamos, que Deus quer ter um relacionamento conosco. Ela entende que uma vida de oração e de reflexão na palavra é essencial para o crescimento na piedade. E ela entende que uma vida piedosa deve ser marcada por uma fé inabalável em Cristo, por um profundo conhecimento de Deus e de sua vontade, por um amor compassivo e generoso e por uma firme perseverança que gera a bendita esperança. Sim, esses são alguns dos aspectos que o trecho fala da operação da graça em nós. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, resumindo o que já vimos até aqui, vimos algumas das características da graça e vimos como ela opera em nós, nos educando a viver uma vida correta na presença de Deus. Mas, tão importante quanto entender tudo isso, é entender também o propósito da graça de Deus, os resultados e as evidências da atuação da graça de Deus em nossas vidas. O propósito da graça de Deus manifestada em Cristo, que se entregou de livre vontade por nós, foi para nos remir de toda a maldade e da iniquidade de nossos pecados e para nos justificar de nossos pecados. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre a justificação. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. É pela graça que Deus nos justifica. É pela graça que Deus nos declara justos. Não somos mais considerados pecadores por Deus, mas justos. Somos redimidos da maldade e do pecado. Somos feitos pessoas que não mais estão mortos nas iniquidades e nos pecados, mas que vivem com Cristo. Isso que é ser justificado.
é ser declarado e considerado por Deus não mais como miserável e pobre pecador, mas como justo e vivo em Cristo. E assim, o resultado da ação da graça de Deus em nossas vidas é nos purificar e nos tornar seus herdeiros, seu povo particular, santo e exclusivo. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo. E o apóstolo Pedro complementa essa ideia, dizendo que os que em Cristo creem são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa ideia de Deus fazer de nós povo exclusivo dele é muito forte. Deveria impactar e influenciar em grande medida a maneira como vivemos e conduzimos nossas vidas. Veja, Deus não só nos purifica e nos lava dos pecados, que já é uma coisa muito boa, né? Deus não só faz isso, mas por meio do Espírito Santo, Ele nos regenera da morte e do pecado para termos verdadeira vida com Cristo. E isso significa que, como povo de Deus, não podemos continuar vivendo no pecado. Deus não nos salvou no pecado. Deus nos salvou do pecado. Deus nos remiu de toda a maldade. Deus não nos chamou nas trevas. Deus nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. E a implicação disso é que onde não há santificação, onde há presença constante, deliberada e recorrente do pecado e da maldade, não há evidência da atuação da graça. Deus não quer nos partilhar com o mundo. Deus não quer nos partilhar com o pecado. Deus quer um povo exclusivamente seu. E, portanto, se verdadeiramente nos consideramos e somos povo de Deus, precisamos entender que devemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. E, portanto, como povo de Deus, devemos ser dedicados à prática de boas obras, anunciando as grandezas de Deus no mundo, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quando com Deus habitaremos eternamente. Note que o foco desses versículos não está nas boas obras. O foco não está no mau comportamento que devemos abandonar. O foco não está no bom comportamento que devemos adotar. Não. O foco desse trecho não está aqui no tempo presente por si só, mas está no futuro, está na esperança, na bendita esperança da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. As boas obras e a transformação sobrenatural de nosso ser, nosso agir e falar, não são a causa de nossa salvação. Senão a salvação seria pelas obras e não pela graça. A salvação não é pelas obras. A salvação não é pela fé, mais as obras. A salvação é pela fé para as boas obras. As boas obras são consequência da salvação e evidência da salvação e da fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E, de fato, conforme Tiago diz, fé sem obras está morta. Então, o povo de Deus deve ser zeloso por boas obras, deve ser dedicado à prática de boas obras. O povo de Deus deve ter paixão e entusiasmo por boas obras.
As boas obras devem ser consequência da atuação da graça de Deus em nossas vidas e não a causa. Já a esperança da vida eterna deve ser o fundamento da nossa fé e conhecimento que conduz à piedade. E o apóstolo João, em sua revelação, lá em Apocalipse, nos dá um pequeno vislumbre do que estamos aguardando. Então vi novo céu e nova terra. O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Já não haverá maldição nenhuma. O Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para sempre. E essa, minha gente, é a esperança na qual a nossa fé deve estar fundamentada. A esperança de viver e estar continuamente na presença de Deus. E por fim, o que são as boas obras para as quais, como povo de Deus, devemos ser dedicados? Você pode estar pensando em grandes projetos e ações de impacto social e econômico. Você pode estar pensando em grandes viagens missionárias para pregar o evangelho a povos não alcançados. Você pode estar pensando em cultos evangelísticos cidade afora. Você pode estar pensando em abrir a igreja para pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo alívio às suas necessidades. De fato, tudo isso é verdade, tudo isso é válido e é muito bom. O apóstolo dizia algo semelhante: providencie tudo o que for necessário, de modo que nada lhes falte. Aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades. Sim. E eu dou graças a Deus que a nossa igreja, o WASH, tem se envolvido em diversos projetos e sido bênção para outras pessoas, né? Vimos pessoas vindo aqui, compartilhando e agradecendo a Deus pelo apoio de nossa igreja. E tudo isso é graça de Deus sobre nós. Tudo isso é graça de Deus em nós e através de nossa igreja. Mas, além do aspecto social e econômico, eu também queria chamar a atenção para o aspecto comportamental dessas boas obras. Devemos nos lembrar que Paulo se dirigia a diversos grupos, aos homens mais velhos, mulheres mais velhas, homens e mulheres mais jovens e, inclusive, no contexto daquela época, aos escravos. Paulo os exorta: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos e amáveis. Mostrem a verdadeira mansidão para com todos. A graça de Deus atua em nosso interior, nos ensinando o correto relacionamento com Deus, o correto relacionamento conosco e o correto relacionamento com o próximo. Mas vocês podem estar se perguntando, como isso se dá na prática? Como eu posso tomar para mim essa instrução dada por Paulo? Lá no capítulo 2, versículo 2, a gente pode chegar à conclusão de que eu devo e quero ser uma pessoa moderada, uma pessoa digna de respeito, sensata. Não quero ser extremista, não quero ser intransigente, inflexível, mas equilibrada, ponderada. Não quero ser alguém explosivo, nervosinho, mas quero lidar de maneira equilibrada com os meus próprios sentimentos. Lá nos versículos 3 a 5, a gente pode chegar à conclusão de que eu quero ser uma pessoa reverente, sóbria, prudente e bondosa. Quero ser um bom marido, uma boa esposa, que ama e respeita o seu cônjuge e ensina o que é bom aos seus filhos. Não quero ser alguém escravizado ao álcool. Não quero ser alguém caluniador,
fofoqueiro, que só fala mal dos outros. Não quero só olhar do meu ponto de vista, mas ouvir também o do meu marido, da minha esposa, e ponderar o que é melhor. Quero que meus filhos andem nos caminhos do Senhor. Lá nos versículos 6 a 8, a gente pode chegar à conclusão de que eu devo e quero ser uma pessoa prudente e íntegra em todo o meu falar e agir. Não quero ser inconstante. Não quero que da minha boca, em um momento, saiam palavras de bênção e no momento seguinte saiam palavras torpes, de calúnia e de maldição. Não quero que em um momento da minha boca saiam palavras de ensino e de exortação e no momento seguinte meu corpo e minhas ações fazem o contrário. Quero ser íntegro no que eu falo e no que eu faço. Lá no capítulo, nos versículos 9 e 10, a gente pode chegar à conclusão de que eu quero ser um bom funcionário, quero ser um bom chefe, quero ser uma pessoa confiável, digna de confiança. Não quero ser alguém desleixado, incompetente, que não melhora, que não tem avanço, que não tem progresso. Não quero ser um chefe injusto, que judia e trata mal e de maneira desrespeitosa aos seus subordinados. Quero dar o meu melhor no trabalho. Quero sempre melhorar e fazer melhor as coisas que eu faço. Quero dar o meu melhor e sempre melhorar. Quero ser um chefe justo, reconhecendo e recompensando o bom trabalho. Porque eu não sirvo somente os homens, mas sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Quero glorificar a Deus em tudo que eu fizer, inclusive em meu trabalho. Sim, essas são algumas das lições práticas no dia a dia que podemos aprender com essas instruções de Paulo. Esses são alguns dos modos de como a graça de Deus age e transforma o nosso falar e agir. De como a graça de Deus opera e transforma nossas vidas. Então, resumindo tudo o que vimos até aqui, vimos como a graça de Deus é gratuita. Vimos que ela vem de Deus por meio de Cristo. Vimos que ela nos salva e que está acessível a todos. Vimos que ela nos ensina a renunciar à rebeldia e o caminho mau, nos educando a viver uma vida correta na presença de Deus. Vimos que o propósito da graça é nos remir do mal e do pecado e nos fazer seu povo limpo, livre do pecado e de propriedade exclusiva de Deus, dedicado à prática das boas obras enquanto aguarda a bendita esperança da volta de Cristo. Por fim, vimos como essas boas obras têm dimensões não só social e econômica, mas permeiam toda a nossa vida prática. No que temos crido verdadeiramente? Por quais motivos estamos vivendo agora? E pelo que temos esperado? E o meu desejo é que cada um de nós possa encontrar a maravilhosa graça de Deus. E uma vez achada, uma vez encontrada, que ela continue atuando e operando em nossas vidas, nos ensinando os caminhos corretos e firmando em nossos corações a verdadeira esperança da vida eterna com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Agradecemos a Deus pela palavra dele que chega até nós. E continuando a adoração, a gente tem agora o momento de apresentar dízimos e ofertas ao Senhor. Fazemos isso com espontaneidade, coração cheio de gratidão. Enquanto nosso irmão diácono prepara a apresentação, te convido para se colocar de pé para a gente entoar esse louvor. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender para confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Bondoso Pai, Senhor, queremos agradecer por essa manhã, esse momento que o Senhor trouxe a cada um de nós. Aqueles também que estão ouvindo através do Zoom, poder, Senhor, te louvar junto, te adorar. Queremos agradecer essa oportunidade. Realmente, ó Pai, queremos declarar, porque pela sua maravilhosa graça é que estamos aqui, juntos, Senhor. E também é pela tua misericórdia que o Senhor deixou a tua palavra à nossa disposição. E que possamos olhar, Senhor, com mais atenção. Como hoje o Senhor falou através do livro de Titos, que a gente possa aprender, dê-nos um coração manso e humilde, para reconhecer que nós não somos perfeitos, mas precisamos ser corrigidos a cada instante. E que o Senhor deixou essa instrução tão valiosa, tão importante para o nosso viver de cada dia. E que o Senhor deixou também de como devemos viver na nossa conduta cristã. Senhor, ajuda-nos a viver em espírito e verdade, para a Tua glória e honra somente. Obrigado pela vida, pela saúde, pelo tempo que nós temos para Te servir, Senhor, apenas para Te glorificar o Teu nome. E também queremos colocar agora nosso dízimo e oferta, não só aqui durante a semana que os irmãos colocaram. Ensina-nos, Senhor, a usar para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Estamos contentes porque podemos estar aqui para adoração. Damos boas-vindas a todos vocês que estão participando online, vocês que nos visitam. Vocês que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, que o Senhor conceda a você graça e favor, e ficamos felizes por esse tempo de comunhão juntos.